Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao Retail Meeting do Hiper Super. Vamos começar com a conferência. O nosso primeiro painel de debate está subordinado ao tema Estratégia no Retalho, o que mudou nos últimos anos e o que esperar do futuro. Para debater este tema temos a professora Rita Val Coelho, professora auxiliar de Marketing da Universidade Católica, Paulo Veiga, diretor de Marketing da Sonai EMC, Ricardo Pereira da Silva, Country Manager em Portugal da Buljan & Partners Consulting, Tiago Restani Ferreira, diretor de Marketing dos Supermercados da Polónia e, por fim, Luís Rosário, partner do Instituto de Marketing e Research. Sejam muito bem-vindos, está bem? Antes de começar as perguntas, gostava de começar por um pequeno contexto. Desde há 4 anos que o volume comprado pelos lares portugueses nos bens de consumo está em redução constante, diz-nos os dados da Kantar. Por outro lado, os números da Nielsen já nos dão uma ligeira recuperação no primeiro trimestre. E o Banco de Portugal, por outro lado, projeta um crescimento da economia já este ano com base no aumento de 2,4% do consumo privado. Doutora Rita, comece por si, a única académica do nosso painel, e uma vez que é especialista em comportamento do consumidor, nos setores alimentar e não alimentar, pediria para nos fazer um pequeno enquadramento sobre o que mudou no comportamento do consumidor português nos últimos anos. Como é que nós podemos definir este novo consumidor e se podemos chamar rigorosamente novo, não é? Então, ora, bom dia a todos. Eu acho que nós, antes de pensarmos no consumidor português especificamente, devíamos pensar no consumidor em geral, a nível global. Porque o que nós temos verificado a nível global é que, efetivamente, o consumidor são seres muito dinâmicos e têm estado em constante mutação. Acima de tudo, porque estamos numa fase em que a evolução tecnológica tem permitido oferecer aos consumidores todo um conjunto de soluções muito personalizadas. E, nesse sentido, eu acho que, se calhar, Portugal não está tão à frente quanto poderia estar comparativamente com outros países em que já há muito mais enfoque na tentativa de oferecer soluções completamente personalizadas e numa tentativa também de oferecer soluções que sejam valorizadas pelo consumidor. Refiro-me, por exemplo, ao Reino Unido, que é um mercado altamente competitivo a nível de retalho, talvez também porque tem o Tesco, digamos, o líder a nível mundial, e o que se passa é que tem estado também a acompanhar esta tendência digital, a tendência com muito maior enfoque na conveniência, numa tentativa de oferecer todo um conjunto de serviços muito mais personalizados. Dou a nível de exemplo, por exemplo, o trabalho que a Tesco, e acho que é um clássico que se calhar vários colegas aqui do painel também poderão referir, por exemplo, a nível de oferecer novos canais de distribuição alternativos, inovadores, que deem a percepção ao consumidor da inovação. A Tesco tem sido muito pioneira nesse sentido, por exemplo, com o trabalho que fez a nível por exemplo, na Coreia do Sul, desenvolveu todo um sistema, não sei se tiveram a oportunidade já de ver esse exemplo, mas é muito fácil procurar no YouTube, desenvolveram todo um sistema para utilizar as estações de metro, para transformar aquilo que eles chamam waiting time em shopping time, portanto, transformar o tempo de espera em tempo de compra, com soluções às vezes que não são de modo algum complexas e, portanto, altamente inovadoras. Portanto, voltando à sua questão, peço desculpa, o que se passa a nível global e a nível do consumidor português, e tentamos abstrair um bocadinho deste contexto económico da recessão, porque de facto, esperemos nós, estamos a começar a ver a luz ao final do túnel e, portanto, não nos devemos cingir tanto a pensar naquilo que está a acontecer hoje e naquilo que vai acontecer amanhã, mas se calhar naquilo que vai acontecer daqui a 1 ano e daqui a 2 anos, porque é o que nós temos que estar a pensar, temos que estar a pensar muito mais para a frente. Bem, o consumidor claramente mudou, não é? Os consumidores mudaram. Bem, a primeira coisa, peço desculpa, e talvez por eu ser a única académica, como a Rita referiu, há aqui um ponto muito importante, é que nós não podemos pensar nos consumidores como um todo e como um grupo homogéneo, certo? Nós temos inúmeros consumidores, com inúmeras características diferentes e, portanto, é relevante nós pensarmos em termos de segmentos de consumidores. Temos hoje aqui um colega da Sonai, temos também do grupo da Polónia, mas o que se passa é que, efetivamente, diferentes cadeias de retalho podem tentar atingir diferentes segmentos e isso significa que não deve haver uma estratégia homogénea. Okay? Pronto, isto é o primeiro ponto que eu queria ressalvar. O segundo ponto é que claramente o consumidor também tem, nós percebemos pela nossa própria interação com os meios digitais, temos estado a transformar muito mais em um consumidor digital.
E como nos estamos a transformar em consumidores muito mais digitais, isto significa que começamos a valorizar também todo um conjunto de características ao nível da oferta das cadeias de retalho que antes não valorizávamos. Não é? Eu costumo dar o exemplo em sala de aula aos meus alunos, e nessa altura eles olham para mim e pensam que eu sou da idade da pedra, em que eu digo que, quer dizer, eu fiz a licenciatura inteira, não havia internet, não havia telemóvel, e nós hoje em dia é impensável, nós se nos esquecemos do telemóvel em casa, estamos nus, não é? Não sabemos sequer como é que havemos quase de ligar o carro e, portanto, nos conseguimos transportar para o trabalho sem o telemóvel. E, portanto, nós temos toda uma componente digital de 24 hours times 7 days a week, em que estamos ligados, e isto abre todo um conjunto de oportunidades enormescas para a parte de distribuição, porque temos todo um conjunto de dados. Estava aqui a falar há bocadinho sobre a parte do consumer journey, que nos permite também tentar perceber-nos melhor, digamos, do consumer journey, o que faz, como compra, como toma a decisão, em que circunstâncias, quando é que gosta de comprar às 9 da manhã, às 11 da noite, gosta de comprar que categorias de produto, gosta de comprar num canal digital, gosta de ir à loja e mandar entregar em casa. Portanto, temos inúmeras soluções, porque temos inúmeros canais possíveis, portanto, podemos criar aqui uma panóplia de soluções que nos permite, se nós fizermos bem o nosso trabalho de casa, identificar diferentes tipologias de consumidores. E ao identificarmos diferentes tipologias de consumidores, isto cria-nos outra vez todo um conjunto de oportunidades enormescas, porque vai-nos permitir oferecer todo um conjunto de soluções diferentes, customizadas, personalizadas, que vão servir de fator diferenciador para nos conseguirmos posicionar no mercado de uma forma distintiva. E, portanto, e isto é uma resposta que eu costumo dizer aos meus alunos, eles já sabem que é uma resposta comum, que é qual é que é a solução, o que é que se deve fazer. A resposta em marketing é depende, não é? Depende de muita coisa, depende de quem, depende da empresa que eu estou a falar, depende dos consumidores, do segmento-alvo que eu estou a tentar atingir, depende das características desses mesmos consumidores, depende da macroenvolvente, depende do contexto em que eu estou a interagir, e para nós temos que ter atenção, e acho que é isso que nós temos que ter presente sempre back of our mind, é que é fundamental que nós façamos bem o nosso trabalho de casa. E o trabalho de casa passa por tentarmos compreender, efetivamente, quem são os meus consumidores, quais são aqueles consumidores que não são ainda meus consumidores, mas que eu posso querer que venham a ser, porque isso vai-me obrigar a repensar a minha estratégia atual e vai-me obrigar a pensar como é que eu vou conseguir chegar àqueles consumidores novos. Peço desculpa, tive indicação que o microfone não podia ficar parado e tenho estado a esquecer. Também tenho que mexer o microfone com a boca. E, portanto, digamos, temos todos um enorme desafio à nossa frente, porque esta componente digital, o consumidor está muito mais exigente. Também temos um outro pormenor e que pode destruir marcas com grande facilidade, é que hoje em dia toda esta componente digital das redes sociais, da facilidade de comunicação, facilidade de partilha, nós antigamente falávamos em word of mouth e dizíamos o consumidor tem uma má experiência e partilha em média com cerca de 18,5 pessoas, não era? Offline. Porque online a conversa é completamente diferente, não é? Eu agora entro aqui no Facebook ou no Twitter e faço um comentário e não cheguei a 18,5 pessoas, não é? Eu de repente cheguei a milhões de pessoas e que estou a dar a conhecer a minha má experiência. E pronto, isto implica que por parte do retalho, por parte das cadeias de distribuição, haja de facto, tem que haver muito maior enfoque na experiência de consumo. E eu acho que vai haver aqui um colega a falar na parte da experiência de consumo, para não me queria alongar muito, mas de facto este chavão que soa muito bonito, que é o Customer Experience, não é? Eu acho que nós gostamos muito de usar estas coisas porque isto fica tudo muito bonito. Quer dizer, é o Consumer Journey and Customer Experience. Esta parte da experiência do consumidor é crítica. Não é só um nome bonito, é porque de facto nós temos que encontrar meios de nos diferenciar. E a forma de toda a parte de retalho encontrar meios de diferenciar é oferecer uma experiência inovadora. E isso pode passar pela parte digital ou não, pode passar por muito maior experiência ao nível da parte física, passa acima de tudo por entender as características que são valorizadas pelos consumidores. Sendo que não há uma receita única, não é? Pois não, é o famoso depende do marketing. Muito obrigada. Dr. Paulo Veiga, traçado o perfil deste novo consumidor, perguntava-lhe que conclusões tira sobre o consumo dos lares portugueses nas lojas alimentares da SONAI no primeiro trimestre. Ou seja, o que é que nos dizem as compras nas lojas do continente sobre o consumidor português nos primeiros meses do ano? Então, eu acho que uma pessoa não pode analisar a um trimestre as compras do consumidor. O consumidor muda rápido, mas não tão rápido. Eu diria que
continua a haver uma consolidação neste primeiro trimestre, o que aconteceu em 2014 e o que tem vindo é que o consumidor cada vez é mais racional, ou seja, o consumidor procura o foco em termos de objetividade, quer ser do preço, continua a ser uma situação predominante nas suas escolhas. Ou seja, sem contradizer a Rita, procura-se experiências, mas o consumidor cada vez está mais informado e procura as soluções de poupança e soluções que lhe libertem dinheiro para outras coisas, como viagens e jantar fora. E, portanto, é uma pressão contínua em termos do retalho, nas promoções, nos preços e no desconto. Dito isto, o que eu acho é que o retalho, e em concreto a Sonai, temos vindo a fazer um esforço, tem sido a haver um esforço de tratar cada consumidor como um indivíduo, ou seja, muitas vezes em estudos de mercado e olha-se muito os consumidores como médias e agregar. E eu acho que cada vez mais vamos tentar ir quase à proposta um a um do consumidor. Eu vou dar um exemplo. E cada vez é mais relevante quando se fala nas experiências de compra e qual é a proposta de valor que o retalhista tem dado. Um dos exemplos que eu gosto de dar é a questão do cartão Continente. O cartão Continente, ao trabalhar com o consumidor, segmenta quase um a um. Ou seja, não sei se sabem, se alguma das pessoas presentes tem o cartão Continente, tem todos. Ou seja, todas as pessoas que têm o cartão Continente recebem uns cupons ou uns vales de desconto numa base, é de 2 em 2 meses, mas tem valências 15 em 15 dias. Provavelmente muitos não saberão é que acho que são enviados mais de 3 milhões de cartas para as pessoas, para 3 milhões de famílias, e penso que não haverá uma única igual. Ou seja, a proposta de valor que é feita, e poderíamos falar de recompensas, de angariação para algumas categorias e trabalhar, o que se procura fazer é quase um marketing um a um e de uma proposta de valor o que é relevante para mim. E, portanto, nós estamos a viver num mundo em que a sofisticação e como trabalhamos com os consumidores tem a ver com a experiência que se dá em loja, a preocupação e, por exemplo, a preocupação pelo preço baixo e como é que nós mantemos e sustentamos este preço baixo para o consumidor, mas também uma individualização consumidor a consumidor. E isso é eu diria que o primeiro trimestre de 2015 consolidou essa tendência. E, portanto, cada vez mais há uma tendência, eu penso que do retalho como um todo, e do alimentar em particular, de trabalhar o consumidor um a um. É claro que cada vez mais vamos ter agressividades nas promoções. Provavelmente amanhã é o 1º de maio e irá haver e portanto acho que é sempre divertido, nem que seja porque é um dia feriado e as pessoas vão estar descontraídas, e portanto há uma dinâmica promocional muito agressiva, porque o consumidor exige, as empresas assim o querem, e portanto a tendência é a consolidação de trabalhar o consumidor como um indivíduo. É claro que há o global, o genérico que eu chamo, mas eu acho que a relevância do específico, de falar um a um e da relevância, é um fator predominante. As escolhas do consumidor têm gerado muita pressão. Acho que uma das tendências deste primeiro trimestre é que 2014 pautou-se devido a essa agressividade, a essa procura dos preços baixos, eu diria que houve uma situação quase de deflação no retalho, que acaba por não ser bom para ninguém. Mesmo os consumidores, é bom para o consumidor no curto prazo, mas isso também gera incerteza nele próprio, nas suas escolhas, ou seja, as pessoas tendem a adiar as suas escolhas e isso é mau para a economia como um todo. Mas eu acho que há uma inversão disso um pouco neste primeiro trimestre, mas o consumidor racional está aí para ficar e, portanto, ele quer que seja tratado como um indivíduo e não como uma massa. Nós vivemos num paradoxo, com uma sociedade cada vez mais global, em que nós passamos o global e, ao mesmo tempo, é o consumidor nesta economia global que quer ser tratado como um indivíduo que ele é próprio e que espera do retalho da sua loja que o trate um pouco voltar às origens da mercearia, em que a pessoa da mercearia do retalho tradicional me conhecia pelo nome. E a expectativa é mesmo no retalho moderno da grande superfície, que essa grande superfície seja o Continente, que me trate como um nome e saiba que eu sou e o que é que eu necessito.
E, portanto, estamos a voltar um pouco na sofisticação às origens. E, portanto, eu acho que essas é as tendências que se estão cada vez mais a consolidar. Ricardo, se calhar pedia que usasse esse microfone, por favor. O Ricardo trabalha numa empresa europeia especialista em gestão e operacionalização de processos de Customer-Centric e Customer Experience. Podes esmiuçar as grandes vantagens destes conceitos atualmente tão presentes na gíria do setor? Olá, bom dia. Acho que as vantagens que são óbvias, embora haja algum entorno, algo romântico à volta do que é ser a Customer Centric, e tem lógica que se dê esse entorno romântico, eu já explico porquê, mas o grande interesse que uma empresa tem, economicamente falando, em ser Customer Centric e em prestar um bom Customer Experience, ou seja, dar mais ao cliente do que ele está à espera, reflete-se normalmente em coisas que nós marketeers conhecemos bem, que são portanto, fatores de desempenho muito económicos e muito financeiros, como o EBITDA, como a Val, como a TIR. Ou seja, estamos a falar de uma coisa que se chama rentabilidade. Uma coisa que faz a Apple, por exemplo, historicamente, portanto, e os resultados estão à vista, pela capitalização em bolsa que ela tem. A Apple tem um brand strategy e um customer strategy que se foca em ter menos clientes, a fazer acreditar que eles pensam diferente, que são, portanto, que fazem parte de uma minoria especial, portanto, o que eles chamam de think different, não é? Foi isso que o Steve Jobs nos fez acreditar, que quem usa um Apple, que é uma pessoa criativa, diferente, interventiva no mundo, tem menos clientes, tem mais dados sobre esses clientes portanto, tem mais espaço da carteira do cliente. É-nos fácil perceber que quando nós compramos um Apple, portanto, gostamos de tudo na Apple, gostamos do iPhone, da caixa dele, do carregador, portanto, o Customer Experience Apple foi muito bem pensado, porque alguém fez um Customer Journey Map e não nos tratou como um segmento ou como um nicho, ou como um mercado, de uma forma mais lata. E o que a Apple faz é ter o que o Grupo Sonai teve inteligentemente há muitos anos com o Visa Universo, que era uma base de dados, portanto, disfarçada de um cartão Visa, mas era uma medida muito inteligente já há 20 anos ou mais de conhecer o seu cliente e os hábitos de compra que ele tinha. A Apple fala com o iTunes e sabe que tipo de filmes e que tipo de música e que tipo de livros é que nós gostamos, vai-nos conhecendo melhor, tem mais dados sobre nós e criou-nos uma ambiência de consumo portanto, de customer experience que faz com que quem tenha um iPhone, se for comprar um tablet, vai querer um iPad e se for comprar um computador, vai querer um Mac, porque está habituado àquele entorno, àquele customer experience. E a Apple tem menos clientes, não faz publicidade, como vocês sabem. Portanto, os investimentos de marca que tem são canalizados para outras coisas e muito no que se chama Customer Experience e na qualidade dos seus produtos e das suas embalagens e tudo isso, e das lojas, das flagship stores. E o que a Apple faz é reconhece-nos melhor porque nós somos menos para eles, tem mais a rentabilidade por cliente. Estou numa casa onde não devia falar na Apple, mas é um bom case study. Eu tenho, quando eu dizia, portanto, dando resposta direta ao que a Rita me perguntou, qual o grande interesse em ser a customer centric é ter mais rentabilidade. Isto de um ponto de vista meramente empresarial e de gestor, a qual, de um ponto de vista mais romântico, porque também o há, o que nos é oferecido como vantagem em sermos customer-centric, verdadeiramente customer-centric, não como strategy, mas como cultura, é criarmos um mundo melhor, mais sustentável, que foi por causa disso que eu há 25 anos me apaixonei pela área do marketing, porque achei que
que por oposição genética à área das vendas pura e dura, portanto, o marketing era mais justo. Nós criávamos ofertas baseadas numa procura e não numa necessidade de vender porque tínhamos produzido X coisas. Portanto, pareceu-me mais justo o marketing. Só que depois fui descobrindo que o marketing tem tantas buzzwords que se deu ao luxo hoje, quando viu que estava tudo esgotado com a palavra brand, porque o brand também já teve como apelido e ainda vai tendo o nome Experience, na apresentação da mesma família, só que quando começaram a ver que a palavra brand strategy, brand vision, brand mission, já não dava pano para mangas, há que mudar para mantermos esta temática viva e para fazermos congresso e para os marketeers continuarem a ter emprego. Vale a pena começarmos a dar um nome diferente e o IPIT agora chama-se Customer e não Brand, não é? Mas basicamente o que as empresas querem há mais de 2 séculos é vender. O que os clientes querem é precisamente a mesma coisa. Querem que as marcas saibam aquilo que vendem e que o conheçam, que se antecipem a ele, que se interessem por ele e, mais do que tudo, que lhe tornem a vida simples. Isto vai desde a mercearia, como o Paulo dizia, antes de uma coisa que se chama a Revolução Industrial, que é o grande problema, entre aspas, o que está na gênese de nós hoje a termos que nos preocupar com o cliente, porque ele está moribundo em alguns aspectos. Foi porque houve um dia alguém que fez uma revolução ao nível industrial e criou um grande afastamento entre a quem produz, era quem vendia, portanto era o produtor e vendedor, era o produtor que vendia, conhecia o seu cliente pelo nome, comprava coisas ao seu fornecedor baseadas no que o seu cliente queria. Portanto, havia uma relação one-to-one, como o Paulo, novamente estou a usar muito o Paulo, portanto, como o Paulo dizia, hoje há uma relação, hoje houve sempre uma relação muito individual, o marketing one-to-one, mas eu acho que a grande diferença, e o que me preocupa, estando nesta área, mas é uma preocupação que eu espero ajudar os meus clientes a resolvê-la de uma forma fácil, é que trata-se muito o cliente como indivíduo e muito pouco como pessoa. Isso é que me preocupa porque o cliente percebe isso. Ele adora comprar, mas não gosta que lhe vendam. Isto é válido há décadas, há séculos. Ele gosta de ter tudo mais perto, gosta de ter uma vida mais simples e esta é para mim, nos nossos tempos, mais do que vários fatores que tornam uma empresa customer-centric, eu acho que a grande chave hoje em dia é tornar a vida do cliente mais simples, mas nunca perder a alma e nunca deixar de se tratar esse cliente como uma pessoa, mais do que como um indivíduo. Acho que é a grande preocupação e a grande nota. Muito bem. Gostava de dar agora a palavra ao Tiago, que é responsável pelo marketing de uma insígnia de comércio tradicional e de proximidade. Também 2 grandes tendências. Para perguntar como é que os supermercados da Polónia estão a reinventar o seu negócio face a todas estas transformações que temos vindo a falar. Bom dia a todos. A marca Polónia distingue-se um pouco das outras marcas de distribuição. Nós não nos consideramos uma marca de distribuição com o mesmo tipo de características que a distribuição normal em Portugal. Isto grandemente por causa do nosso tipo de clientes, obviamente. Conforme a doutora Rita disse bem, nós fazemos todos os anos o estudo em casa daquilo que e para quem estamos a vender. E como tal, o nosso tipo de clientela, maioritariamente, é uma clientela que sai dos padrões normais do consumidor português. Nós temos cerca de 80% a 90% de clientes estrangeiros, maioritariamente, e o nosso volume de negócios é feito numa época sazonal, portanto somos um negócio praticamente
sazonal. E, portanto, o nosso enfoque enquanto marketing está centralizado nessa época. Isto leva-nos a que, obviamente, todos os anos tenhamos tempo para pensar e repensar o nosso posicionamento em relação à nova vaga, digamos, de turistas e de residentes temporários que vêm para a nossa zona, para a zona das nossas lojas. O nosso pensamento estratégico, um pouco à diferença também do que acontece em Portugal, nós pensamos no cliente estrangeiro e, portanto, estamos constantemente a fazer um benchmarking daquilo que são as melhores práticas de comunicação e de experiência ao consumidor e de proximidade ao consumidor com o que se está a fazer lá fora. Portanto, tentamos usar a mesma linguagem, uma linguagem que seja familiar para o nosso cliente, e tentamos passar uma experiência de consumo. Aliás, o lema da marca Apolónia é variedade, qualidade de serviço e, portanto, tudo isso resumindo, sendo a melhor experiência de consumo possível para o nosso cliente. E, portanto, nós tentamos ir beber o melhor de cada uma das culturas dos principais clientes que nós temos. Em relação a classificarem-nos como comércio de proximidade, nós aí, se calhar, permita-me discordar um pouco. Gostava de ser comércio de proximidade, mas não o somos. A nossa área de influência de cada loja, ao contrário de todas as lojas dos nossos pseudo-concorrentes, que estão próximos, de facto, dos seus consumidores. Nós não estamos próximos dos nossos consumidores. Gostávamos de estar, não estamos. De facto, as áreas de abrangência da nossa loja anda à volta dos 25, 30 km e às vezes mais. O que não acontece nas outras redes de distribuição. Estão mesmo por conveniência ao pé das áreas de residência e muito bem. O nosso posicionamento, como não somos uma marca que comunica preço, não comunicamos, somos uma marca que nos podemos, entre aspas, dar ao luxo de estar longe do consumidor. A nossa aposta total na qualidade, e como nós costumamos dizer, nós vendemos qualidade para poder comprar mais qualidade, para poder voltar a vender qualidade. E esse é o nosso lema. E eu acho que essa qualidade faz com que os nossos clientes não se importem de se deslocar mais alguns quilómetros para poderem vir às nossas lojas e poderem ter a experiência de compra que têm nas nossas lojas. Portanto, eu discordo nessa parte de sermos uma marca de proximidade e de comércio tradicional. E basicamente, em termos de experiência de marketing, nós de facto tentamos estar sempre à frente, porque o nosso cliente nesse aspecto de facto é muito, muito exigente. Nós temos padrões e estudos feitos sobre clientes estrangeiros em que diferem totalmente daquilo que estamos habituados em Portugal. Só para lhe dar um exemplo muito breve, e os meus colegas estavam a falar precisamente das novas tecnologias e dos canais digitais. O nosso cliente, sendo um cliente com um nível etário superior, é, no entanto, um cliente absolutamente literado em termos de canais digitais, que é uma coisa impressionante. E cá em Portugal não existe. Se nós estivermos a falar em clientes com um nível etário bastante superior, não o vemos como vemos alguns estrangeiros, e que nós temos pessoas com 70, 80 anos, com o seu iPad na mão e a fazerem compras online e a verem a localização das lojas e as sugestões, etc, etc. E, portanto, estamos aqui num paradoxo em que também tentamos, obviamente, não podemos esquecer do cliente nacional e de agradar ao cliente nacional, mas que ele já sabe que, vindo às lojas Apolónia, à marca Apolónia, é com certeza para procurar algo diferente que não encontra nas outras lojas. Daí, inclusivamente, a nossa campanha deste ano, que vai sair agora no próximo mês de maio, portanto, brevemente, faz um bocadinho o apelo a esse imaginário. E temos novidades também, estamos em planos de expansão, exatamente. Mais uma vez, procuramos instalar as nossas lojas numa área de influência dos nossos clientes,
mas lá está, gostávamos de ser o mais próximo possível, mas não podemos até. Já agora pode dizer-nos onde é que vão abrir a nova loja? Vai ser em Lagoa. Luís, uma vez que está muito atento ao que se passa lá fora, o Luís pode enumerar-nos alguns exemplos de inovação feita pelo retalho internacional ao nível de novos formatos, conceitos e canais de distribuição, uma vez que, como o Luís diz, a inovação no retalho é uma boa história que nunca acaba, não é? Olá, bom dia a todos. Quanto tempo temos? Bem, não, estava a brincar. Não. Esta componente da inovação é obviamente algo que permite catalisar não só o retalho mundial, mas também o retalho local. É muito importante que, e as principais cadeias de organização de retalho nacionais estão atentas a essa componente, que tenham esta visão e a capacidade para parar um bocadinho, olhar lá para fora e ver o que é que podem melhorar do ponto de vista interno. Algumas delas, se calhar, têm aqui alguma inveja do Tiago pelo facto de poderem parar um bocadinho para ver lá fora até a nova época entrar em força, mas às vezes os momentos de paragem não são muitos e isso é importante. Há 2 ou 3 questões fundamentais em relação à inovação de retalho no mundo neste momento. Uma delas tem a ver com um problema que existe do ponto de vista mundial de o que fazer aos hipermercados de grande dimensão, 10 mil metros quadrados, 12 mil metros quadrados, que, do ponto de vista de eficácia, perderam claramente eficácia versus o passado. Não é? Antes tínhamos filas enormes, áreas de influência muito grandes e grande capacidade de atração de consumidores a lojas daquela dimensão. Hoje em dia o consumidor escolhe outros canais, encontra outras soluções e procura muito esta componente da conveniência que já foi falada aqui no painel. Como é que as grandes cadeias estão a contrariar esta componente? Exatamente investindo em formatos mais pequenos e mais próximos. E não precisamos de ir muito longe para ir ver. Nós, cá internamente, temos essa componente. Jerónimo Martins e a Sonai competem diariamente para abrir, do ponto de vista de conveniência, lojas próximas dos clientes. E isto só é possível porque tudo o que tem a ver com a cadeia de valor a montante está de tal forma dominada. Os aspectos logísticos, supply chain, etc. está de tal forma dominada que é fácil abrir com custos baixos e ser ter muita capacidade para performar em lojas de pequena dimensão. E nós vamos ver o meu super a ter 150 lojas no final de 2015, vamos ver amanhecer para lá caminhar também, 150 lojas no final de 2015, que dão este sinal de que é a segunda tendência de retalho mundial, que é lojas de grande dimensão não conseguem ser tão eficazes, vamos trabalhar na parte da conveniência porque a logística nos permite. É claro que não vamos chegar ao nível da Índia, que temos 14 milhões de lojas de conveniência, porque as pessoas estão ao lado deles e porque o mercado não exige, não permite, mas esta lógica de conhecer a pessoa pelo nome, entregar em casa dentro de 1 hora e ter a capacidade para vender fiado, que era aquilo que falámos anteriormente, que é o aspiracional de um cliente que cada vez tem menos tempo, está a ser uma realidade hoje em dia do ponto de vista mundial e estamos a vir para esta componente. Há tendências também do ponto de vista de inovação de retalho que têm a ver com aquilo que temos visto mais e que não são tão novas, que têm a ver com a parte da ecologia e a componente da pensar global, mas agir local. Essas componentes existem, mas as 2 principais têm a ver com este trabalho da reformatação e do desenvolvimento de formatos mais pequenos e mais próximos do consumidor, a componente da conveniência, a questão da omnicanalidade, que isso é incontornável. O IT tem puxado por esta componente de conseguir garantir uma experiência de compra ou uma uniformização da prestação de serviço independentemente do ponto de contacto da marca, e isso o IT tem puxado muito bem por essa área e as lojas têm respondido bem. E depois existe adicionalmente uma componente que é chave e que já toquei ao de leve em algumas das intervenções que fiz, mas que vai ser uma área fundamental de desenvolvimento de negócio no futuro, que tem a ver com que outras formas uma insígnia pode utilizar que possam ser complementares daquilo que faz hoje em dia de venda em loja, que tem a ver com o retalho de subscrição, por exemplo, que é uma tendência mundial brutal e que tem a ver com o meu cliente compra por outros canais, precisa de outras formas de eu aceder, como é que eu o posso satisfazer não canibalizando, complementando a oferta que tenho. Basicamente são estas
as ideias-chave que o mundo nos diz, mas que temos muito bons exemplos internamente cá, nomeadamente ao nível da conveniência, pessoalmente. É um trabalho que tem sido muito desenvolvido, não só pelo Grupo Sonai, mas também Mini Preço está a mudar os conceitos de loja, Intermarché pensa em abrir lojas em Lisboa e Porto, Leclerc pensa em alterar os conceitos para conceitos mais pequenos e, portanto, é uma tendência transversal ao nosso mercado, felizmente. Muito bem, vamos a uma segunda volta. Pedia que fossem um bocadinho mais breves nesta segunda parte, para que todos pudessem responder a uma pergunta. Rita, sendo que a Rita é uma verdadeira enciclopédia, pedia que partilhasse a sua visão, mas rapidamente, Rita, por favor, sobre a importância da componente digital no futuro do retalho e um bocadinho também que falasse sobre que papel é que terão as lojas físicas do futuro no meio disto tudo. Ok, rapidamente. Mas vou ter que mais uma vez voltar um bocadinho atrás, está bem? Porque eu acho que muitos de nós devemos lembrar na audiência, quando nós começámos a utilizar a internet, os e-mails, estamos ali em meados da década de 90, e meados da década de 90 falava-se que dali a 10 anos não ia haver lojas físicas, porque estimava-se que a internet iria ter tal impacto que nós dali a 10 anos iríamos estar a fazer compras tudo online, não interagíamos uns com os outros, muito à semelhança daquela famosa série de televisão Espaço 1999, não sei se lembram, que era uma série de televisão que dizia que nós em 99 íamos viver à volta da Lua, nos satélites, e que portanto não íamos viver na Terra e por aí fora. Ora, o que se passa é, efetivamente, a digitalidade está cá, não é? Porque nós utilizamos-la dia a dia, todos os canais digitais, estamos cada vez a ficar mais literados, como ali peço desculpa, esqueci-me do nome, mas já lá volto, a Polónia, o Tiago, desculpe lá, como o Tiago referenciou muito bem deste novo segmento de séniores literados digitalmente, que era uma coisa que é um bocadinho inesperada e que nós não estaríamos à espera, mas isto mostra, quer dizer, são os maiores utilizadores, a maior taxa de crescimento do Facebook tem a ver com a faixa etária acima dos 55 anos. Portanto, também os séniores estão a ficar cada vez mais digitais. Portanto, isto cria o quê? Cria desafios. Agora, será que isto vai fazer uma alteração drástica a nível dos canais de distribuição? Eu acho que a nossa conversa ao longo de hoje, ao longo deste painel, nós sublinhámos muito a questão da conveniência, marketing one-to-one, customer experience, que o consumidor está mais exigente, que o consumidor quer soluções que se adequem, que sejam personalizadas às suas necessidades e, portanto, de certo modo, quer dizer, os canais digitais vão ter que obrigatoriamente fazer parte integrante do ato de compra. Agora, quando me perguntam, será que isto vai haver uma substituição direta entre o canal digital e a loja física, a lógica da loja, onde o consumidor consegue interagir com os empregados, consegue ter a experiência, consegue interagir com os produtos, consegue beneficiar de todo um envolvente no ato de compra? Eu sem querer errar nas minhas previsões, eu penso que não. Eu penso que se vão complementar. E vão complementar muito naquela lógica do omnichannel, portanto, que os canais estão todos integrados e que funcionam de forma muito complementar e que me permite procurar online, até se calhar colocar alguns produtos no meu shopping basket e depois chegar à loja para experienciar todo um outro conjunto de produtos em que está anexo, em que eu ao passar o meu cartão, como o colega referenciava muito bem, portanto, o cartão de lealdade é um elemento crítico porque cada consumidor é um consumidor e tem lá o seu padrão de consumo. Portanto, passa o cartão e não só tem acesso a todos aqueles produtos que colocou no canal digital, como ainda em função da base de dados, nós por acaso não falámos aqui de Big Data, mas em função dos famosos dados que nós agora temos acesso, conseguimos também oferecer, de dizer, se calhar vai querer esta solução, este produto, e isto tem a ver com o padrão de consumo passado. Não é? E depois o próprio sistema de interação digital vai permitir dizer coisas do género, está a levar o queijo de Nisa e isto fica especialmente bem com as crackers especiais que têm azeitona seca e que, portanto, nós conseguimos fazer ali em espaço de loja, interagindo com o digital, juntando todos aqueles dados que vamos recolhendo ao longo das várias interações com o consumidor, conseguimos oferecer soluções únicas. E, portanto, para ser breve, a minha resposta é vão-se complementar, mas tem que ser uma preocupação das cadeias de distribuição, porque não podemos pôr de lado a parte digital assumindo que o consumidor vai continuar sempre a ver às lojas, porque o consumidor é cada vez mais dinâmico e mais exigente. Está bem? Muito obrigada, Rita.
Paulo, pergunto-lhe como é que o Continente tem materializado a abordagem multicanal no seu negócio e como é que tem tirado partido disso para a venda dos alimentos, que não é muito fácil a venda dos alimentos online, não é? Não, obrigado. Antes de mais, eu fico contente que a Rita gostou da nossa campanha de os 30 anos a dar vida ao futuro, que falava um pouco desse paradoxo que as pessoas achavam que nos anos 80 que não iríamos ter lojas, íamos ser carros voadores. Mas agora, voltando à realidade, eu diria que o Continente tem sido o grande site do e-commerce ou da loja online, é o continente.pt. Mas ao mesmo tempo, o consumidor, quando eu dizia há pouco, o consumidor é cada vez mais racional nas suas escolhas, na procura do preço, mas infelizmente ou felizmente o consumidor continua também muito irracional. E portanto, está-se a tornar muito usual, e mesmo a questão do omnichannel, que as pessoas veem dos e-commerce cada vez mais comprar online, eu acho que muitas vezes as pessoas começam a ver os produtos nas lojas, vão ver online e depois compram na loja, ou veem online, ou veem na loja e depois compram online. Portanto, é o tal omnichannel e o consumidor já não vê o que é digital, o que é físico, e tem a ver com experiências. E, portanto, a loja física vai continuar, ou seja, nós temos evoluído muito no e-commerce, com o Facebook, na maneira como comunicamos com os clientes e como lhes damos a proposta de valor. A loja física, eu acho que daqui a 200 anos, ela não vai deixar de existir, porque o consumidor necessita daquela experiência de tocar. E isso é muito importante, especialmente em bens alimentares. Se falamos em experiências de bens eletrónicos, em que o toque é mais visualização, ou há muito toque, quando se vai à casa do amigo, o amigo tem um novo telefone e a pessoa toca nele e depois já pode comprar, porque sabe que não vai haver. Na questão dos produtos alimentares e tudo, eu acho que a experiência de compra vai evoluir, vai ter que se evoluir. Em jeito de conclusão, só em termos de paradoxo, como é que funciona, por exemplo, o continente.pt, e está a haver muitas soluções agora de pontos de recolha, porque as pessoas também dizem, mas eu não estou em casa, e, por exemplo, o continente.pt agora tem, por exemplo, na A5, na Galp, as pessoas podem recolher lá a caminho de casa. Vai haver na margem sul das estações de comboio pontos de recolha, em que as pessoas não têm que ter a preocupação de estar em casa e o produto vai estar à espera junto ao seu carro ou num ponto no seu trajeto. Mas eu muitas vezes, eu digo até com amigos, eu pergunto porque é que não compram online. E as pessoas muitas vezes não compreendem o que está por trás. O comprar online não implica menos custos, às vezes, para as empresas de retalho. O que implica até, às vezes, é mais, porque implica alguém que faça compras por ele. Portanto, especialmente no bens alimentares, os produtos não estão no armazém, os produtos estão na loja e alguém vai escolher os produtos frescos por ela. E muitas vezes eu pergunto às pessoas, mesmo formadas, com um nível de educação e com um nível de rendimentos elevado, e eu pergunto, olha, se tu dás-me 5 euros e eu liberto-te 3 horas do teu tempo para fazeres o que quiseres, tu davas-me isso? Eu dava, qualquer pessoa quase que dava, por 5 euros. E eu digo-lhe, às vezes, porque é que tu não compras online mais produtos? Porque te liberta o tempo de estar no tráfego, de ir para a loja, de esperar, e compras online, está muito mais cómodo. Mas eu não vou pagar 5 euros para me entregarem em casa. Portanto, as pessoas não são racionais nas escolhas e nos processos. E, portanto, eu acho que... E é uma desculpa. Eu acho que as pessoas gostam de tocar no produto. Por mais que digam que não gostam de ir para lá, as pessoas acham que são os especialistas quando escolhem a melhor fruta, quando escolhem os melhores vegetais. E, portanto, o online vai existir por complemento de informação. E é tal questão do omnichannel, de vermos as coisas em paralelo. E, portanto, eu acho que vai evoluir cada vez mais. E o que vai ser mais exigido é a experiência de compra, ou seja, como nós evoluímos. Obrigado. Já estamos fora do tempo, pedia por favor que fossem um bocadinho mais breves. Ricardo, quais são os segredos para implementar uma verdadeira cultura de customer centric? Como dizia há pouco, quais são os segredos? Pegando numa coisa que eu disse antes, retratar o nosso cliente como pessoas mais do que como indivíduos, ou seja, como um boneco que tem X euros
para nos dar. Não é? Isso é o que faz o Rosa Teixeira há anos. Há sem fazer a publicidade da Rosa Teixeira especialmente, mas é o que o Sr. Gomes, portanto, consegue quando atende um cliente e sabe as medidas dele, e sabe as histórias dele e o nome da amante, se for preciso. Para uma empresa, portanto, usando uma metodologia, a metodologia da Boolean Partners para facilitar, porque assim vendo o meu peixe também, o que realmente é mais importante para se ser customer-centric e para se implementar uma cultura customer-centric, que eu já disse a palavra, é implementar uma cultura. É nós acreditarmos no cliente, a gostarmos do cliente e obviamente, gostarmos do dinheiro que ele tem para nos dar, quando está satisfeito, e que nos dá esse dinheiro a nós e não a outros. Os 4 pilares que a Boolean Partners usa para gerir e para implementar de raiz, idealmente de raiz, essa cultura customer-centric, com vista a que a empresa gere um bom customer experience, não só de uma forma direta, mas no omnichannel, que às vezes, como sabem, não é direta, que envolve outros parceiros, são 4 variáveis. Começamos pela liderança, damos armas aos líderes para perceberem as vantagens de ser customer-centric. Nós, na Boolean Partners, e não só na Boolean Partners, espero eu, temos sempre 2 clientes na nossa cabeça e em todo o processo, o cliente interno, que é o colaborador. Se esse não está satisfeito como cliente e como colaborador, portanto, se não gosta da marca, não é o cliente exterior que vai gostar, com certeza, e o cliente exterior. Portanto, quando um líder está convencido, passa essa cultura e sabe medir por KPIs o êxito dessa cultura. A seguir, gerimos 2 variáveis. Uma são os processos, portanto, que visa a simplificar e tornar mais agradável essa experiência de compra, portanto, de uma forma mais física, mais interativa, e outra, a tecnológica, ou seja, facilitar a compra e a venda ao cliente no omnichannel e portanto, nos outros canais. E, por último, e fazendo jus àquela deixa, last but not least, as pessoas e o talento, porque nós acreditamos que tudo pode correr bem, mas basta uma pessoa estar mal disposta quando nos atende para tudo o que a empresa fez, a todo o grande investimento que faz, ou em patrocínios, ou em comunicação, portanto, cai por terra porque fomos mal atendidos por uma pessoa. Eu dou-vos um exemplo muito rápido, sem roubar tempo. Eu fui portanto, que foca muito os perigos do omnichannel, e nós temos parceiros portanto, que tratam, porque é mais barato, portanto, ter esses terceiros que são especializados e não comportam riscos laborais para a nossa empresa. Portanto, às vezes vamos buscar fornecedores que tratam, portanto, que falam em nome da nossa marca, call centers, portanto, que são externos, por exemplo. Anteontem ligou-me uma pessoa de um número de Lisboa, que eu não conhecia, intitulando-se que era da NOS, ex-zone, portanto agora NOS. E, portanto, disse o nome dele, que eu não fixei, e perguntou-me com quem é que eu estou a falar. E eu, como não conhecia o nome, portanto, e como percebi que era para me vender alguma coisa que muito provavelmente eu não queria comprar, portanto, eu não disse com quem é que ele estava a falar, disse com quem é que deseja falar. E a resposta dele foi, textualmente, com quem estou a falar. E eu disse, com quem é que deseja falar? E ele disse, olha, mas pode-me dizer com quem é que eu estou a falar? Ele disse, olha, tem tempo, é que vamos buscar o dia todo nisto, porque eu não lhe vou dizer com quem é que está a falar, se não me disser com quem é que quer falar, porque, por exemplo, ligou para o meu telemóvel e o telemóvel é meu. E a resposta textualmente desta pessoa foi, então, se me permitir, eu volto a ligar dentro de 10 minutos, pode ser que seja mais acolhedor. E eu disse, então faça a favor de voltar a ligar. Como eu sou do Porto, não vos vou dizer o que é que lhe disse da próxima vez que ele me ligou. Mas estes são os perigos do omnichannel, é pormos pessoas. Obviamente aquele senhor não era da NOS, era uma empresa que a NOS a contrata para fazer, portanto, uma espécie de Zen desk, que não é nada Zen neste caso. Mas se eu não percebesse e se não conhecesse a NOS e como funciona o negócio, eu tinha ficado com uma péssima imagem da NOS por causa disto. Acho que respondi. Já concluiu? Muito obrigada. Muito obrigado. Tiago, uma pergunta muito simples para saber como é que a Polónia trabalha a fidelização.
Eu até tenho vergonha de dizer. Também porque estou recentemente, só faz agora um ano, precisamente, no grupo. Foi um dos desafios que a marca Apolónia me colocou. Foi precisamente começar a trabalhar a fidelização dos nossos clientes. Era algo que a marca não fazia. Tinha poucos meios para o fazer. Não tinha, digamos assim, uma base de dados consistente sobre a qual pudéssemos trabalhar e fazer ofertas em concreto, e isso agora, graças a Deus, está a mudar. Nós temos alguns planos e alguns já concretizados em termos de fidelização de cliente. Neste momento, a nossa grande aposta, e porque é da cultura da marca Apolónia, é de facto prestar um serviço extremamente personalizado, que é ao fim e ao cabo aquilo que temos estado também aqui todos a falar. Estamos a criar uma série de serviços em torno do nosso cliente-alvo, que vai desde simples gestos pelos quais a marca Apolónia já é conhecida, desde o empacotar, termos uma pessoa a empacotar as compras no final das caixas, a disponibilizar-se para levar os sacos aos carros, e que, portanto, são estes pequenos gestos que fazem a cultura da marca. Temos a entrega ao domicílio já há uns anos, mas isso já existia, e agora vamos começar a ter, aliás, já desde o final do verão passado, alguns serviços, que é um concierge Apolónia, chamado concierge Apolónia, onde nós, para além de disponibilizarmos, obviamente, a entrega ao domicílio, fazemos todo um aconselhamento em termos de compras, sejam elas um aconselhamento de vinho, sejam elas um aconselhamento de alguns tipos de alimentação, de receitas, de alimentações específicas, com, por exemplo, os alimentos sem glúten, que nós estamos tão especializados, e portanto tentamos, quando o nosso cliente chega, por comodidade, ter à sua disposição logo alguém que lhes providencie os bens necessários para a sua estadia, para a sua casa, para a sua residência temporária, e portanto quando chega já pode saber que já tem as suas águas, as suas frutas, o tipo de jantar que pretende, se é para receber amigos, se é para ir para o barco ou para jogar golfe. Isto parece que estamos sempre a falar num mundo idílico, mas é verdade, os nossos clientes vivem basicamente assim. E portanto, nós tentamos fidelizar o cliente através destes pequenos mimos. E só para dar um exemplo, e porque isto é uma experiência que todos nós podemos viver, se entrarem num dos nossos supermercados e pedirem por uma mostarda ou por um sal, o que vai acontecer é que um dos colaboradores a quem se dirigiram para perguntar isto o vai levar pessoalmente à gôndola onde estão os sais e as mostardas, e vão-lhe provavelmente mostrar umas 200 ou 300 tipos de mostardas diferentes e umas 300 e tal variedades de sal, desde o sal azul do Havaí ao sal preto dos Himalaias, e perguntar para que fim é que necessita desse sal ou dessa mostarda, e aconselhar sobre a melhor forma de o fazer e de o adquirir. Portanto, isto é a nossa forma de fidelização de momento, de facto dar uma experiência ao consumidor. Outras formas, obviamente, baseadas nos canais digitais, estão a ser neste momento desenvolvidas e vão ser implementadas, penso eu, que ainda durante o ano agora de 2015. Muito bem. Luís, pegando no tema que lançou há pouco sobre o retalho de subscrição, perguntava-lhe que interesse é que tem esse negócio para os retalhistas, nomeadamente para aqueles que já estão instalados em Portugal. Que interesse é que pode vir a ter? É muito importante perceber que o conceito tem a ver com a possibilidade de ter uma forma de negócio diferente que não passa pela visitação às lojas, mas que aproveite muito da estrutura e que, no limite, possa trazer o melhor de dois mundos. O melhor exemplo que nós temos de um passado recente, e que é claramente transferível para uma Sonai, por exemplo, ou uma Jerónimo Martins, tem a ver com o que aconteceu no Trunks Club. O Trunks Club é um clube de subscrição que faz aconselhamento
de roupa para homens, ok? E o que acontece é, eles tinham 2 lojas, mas o serviço era todo offline e online, e o que acontecia era de 15 em 15 dias, depois da especificação do que eram os interesses de cada um dos clientes, existe um consultor de moda que envia peças recomendadas em função do perfil do cliente, e o cliente recebe aquilo em casa, e avalia o que quer e o que não quer devolve sem custos, e o que quer fica com isso. O que aconteceu o Trunks Club tinha uma loja em Chicago, e o que aconteceu foi a Nordstrom, que é um grande department store americano, adquiriu a marca e toda a operação e todo o conceito. E o que acontece agora é que o Trunks Club recebe 2 milhões de clientes da base de fidelização como potenciais impactados de um conceito de aconselhamento para venda de roupa, e que vem da Nordstrom, e a Nordstrom recebe, para além do conceito, tem a possibilidade de disponibilizar em lojas este conceito, ter pick and collect, ter todas as outras componentes. O que significa que, por uma integração do modelo de negócio diferente, que as valências estão dominadas de ambas as partes, existe aqui um acrescento brutal de potencial que surge. E isto, estamos a falar de serviços que, como a Birchbox. A Birchbox é um exemplo também extraordinário de retalho de subscrição, que de mês a mês manda uma caixinha com amostras da parte de beleza, que é para homens, que é para mulheres, e depois as pessoas pagam $20 por mês e recebem uma caixinha. E essa caixinha tem vários produtos que depois as pessoas partilham online, falam da experiência, gostam, não gostam, e tem uma loja que depois integra essa experiência com a disponibilidade dos artigos com mais sucesso. A fundadora diz que as campanhas deles têm 20% mais de eficácia do que uma loja normal Sephora, por exemplo. Portanto, a capacidade de, em função do conhecimento do cliente, enviar-lhe amostras que eles realmente querem, tem depois uma capacidade brutal de conversão em loja, que eles abriram a loja em Nova Iorque e está a ter um sucesso enorme. E, portanto, esta componente de retalho de subscrição há de ser, e agora há de tudo, desde ferramentas, há tudo. Se uma pessoa fizer uma pesquisa na internet, a ótica do retalho de subscrição tem um boom extraordinário, principalmente nos Estados Unidos e no Reino Unido. Pegando em 2 ou 3 exemplos de inovação para fechar, que a Rita me tinha pedido há bocado, eu dava 2 exemplos. Há 2 lojas da Whole Foods que, se alguém tiver interesse, é extraordinário a forma como eles trabalham do ponto de vista da omnicanalidade e a forma como será o retalho do futuro. Uma é a loja que eles abriram em Brooklyn, que demorou 10 anos a construir e é extraordinária do ponto de vista de ligação com o local e tudo o que é as tendências de retalho do futuro. A outra é a loja da Geórgia, em Alpharetta, que é a loja de tecnologia deles, ou seja, onde eles experimentam todas as vantagens, todas as inovações tecnológicas de ponta para perceber como é que o consumidor interage com elas. E depois, aquilo que nós consideramos o Retail Innovation of the Year do ano passado, 2014, que é uma loja de Builder & Leclerc, que é uma loja em Amsterdão, que é extraordinária naquilo que é a tendência que falámos da conveniência. Que o conceito é tão simples como: tu não tens e não sabes o que é que vais fazer para jantar todos os dias, vens cá à loja e eu tenho, cada banca é os produtos que tu vais ter que assemblar para o jantar desse dia. Mas não é uma manteiga de 125 gramas. São as 20 gramas de manteiga, são as 2 maçãs, etc. E com uma receita, e depois as pessoas levam para casa e produzem logo naquele dia e resolvem aquele problema do que é que eu vou fazer para o jantar. É um conceito extraordinário, é uma loja que eu sugiro a todos visitar. E em termos de imagens está extraordinária, é efetivamente uma... Muito bem. Então, vamos ter que fechar, infelizmente. Sim. Muito obrigada a todos. Vamos passar rapidamente ao próximo painel.